O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se convenceu da importância das câmeras corporais na Polícia Militar do Estado. Na última semana, Barroso e Tarcísio se reuniram para discutir o uso do equipamento após o governo recorrer da decisão que determinou o uso da câmera corporal com gravação ininterrupta. Barroso falou sobre o tema após o evento em Campinas na tarde de ontem. Vamos ouvir. O governador, com grande elevação de espírito, eu devo dizer, se convenceu de que as câmeras têm importância e utilidade para a segurança pública em geral e para a própria proteção dos policiais. Nós estamos examinando essas câmeras e essas informações, mas a verdade é que esse diálogo institucional respeitoso e construtivo entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo estão levando a história a um bom final. Coronel Sérgio Marques, claro que é uma grande elevação de espírito você mudar de opinião. E o governador Tarcísio de Freitas mudou de opinião em relação às câmeras corporais. Mas não foi nessa conversa com o ministro Barroso. Vamos deixar claro que o governador já havia, inclusive, se manifestado, e foi até manchete de jornal, que ele já havia mudado de opinião e agora era a favor da utilização das câmeras corporais. Então não foi esta conversa que o convenceu. Vamos deixar muito claro isso, porque ficou essa impressão. Agora, com a sua avaliação, a câmera corporal ininterrupta, ela tem a sua utilidade? Nos Estados Unidos, na hora que o policial é acionado, ele liga a sua câmera. Ou seja, enquanto ele não está em operação, não é chamado, não atende a ocorrência, não tem por que usar ininterruptamente a câmera corporal. O senhor que é coronel da Polícia Militar, número 1, o senhor é a favor ou contra? Número 2, tem que ser ininterrupta ou só nas operações? Primeira resposta, sou indiferente em relação às câmeras corporais, porque o policial que age, que trabalha corretamente, não há nenhum tipo de problema na sua utilização. Agora, o que eu fico abismado é um ministro do STF falando sobre câmera corporal. Ou seja, controle dos policiais. Em nenhum momento eu vejo ele falando sobre controle do criminoso. Não há nenhum tipo de fala a respeito do controle do criminoso. E até historicamente, para nós recordarmos, na década anterior, o ministro Barroso, ainda advogado, ele foi o defensor do Cesare Battisti, não sei se as pessoas se recordam, aquele terrorista que matou 4 pessoas na Itália e na época todos os criminosos vinham para o Brasil e infelizmente está voltando a ocorrer. E ele foi o advogado do Cesare Battisti. Mas então o ministro tem que começar também a olhar para o controle do criminoso, não só o controle do policial. Porque parece que as câmeras vão resolver todos os problemas do mundo na área de segurança pública. E nós sabemos que isso não é verdade. Sérgio Zagarino, eu acho que é uma questão polêmica, eu sou a favor do uso das câmeras, é a posição, inclusive, oficial do Ministério Público. Agora, eu acho estranho o governador Tarcísio engenheiro. O ministro Barroso, ao que me consta, não tem a segurança pública como uma de suas especialidades. Estão conversando sobre se vai colocar câmera ou não, sem a presença de especialistas. Cadê os especialistas em segurança? Os policiais militares que usam todos os dias. Então, eu não entendi também esse diálogo, né? Ou seja, se eu vou julgar se a câmera tem que ser usada ou não, eu tenho que ver se é constitucional ou não. É o julgamento jurídico. Agora, linha administrativa fica com quem faz a administração, não é? Sem sombra de dúvidas, boa tarde a todos os nossos telespectadores, ouvintes, todos os nossos colegas aqui da mesa. Essa questão da segurança pública, eu acredito que ela tem que ser discutida de uma forma bem ampla. É muito difícil, em poucos minutos aqui, talvez 2, 3 minutos da fala de cada debatedor, conseguir, por mais que seja de forma sucinta, esgotar todos os argumentos necessários para discussões como audiência de custódia. E muitas vezes acabam interpretando o próprio PP mal. O instrumento da audiência de custódia muitas vezes garante, sim, que o bom direito seja aplicado e uma injustiça deixe de ser cometida, mas talvez, na grande maioria dos casos, seja um instrumento que facilite, na verdade, a saída de diversos criminosos do sistema
penitenciário. Então, isso, no olhar do dia a dia de você que está nos assistindo, faz com que você veja a polícia capturando o criminoso e a justiça soltando de forma muito rápida diante da existência da audiência de custódia. Então, talvez a solução seria encontrar uma outra ferramenta que não vejo outra alternativa senão de uma legislação mais dura, que não permita a saída de inúmeros criminosos pela porta da frente da delegacia, pela porta da frente do Tribunal de Justiça, muitas vezes. Em relação a essa questão do crime organizado num todo, a gente tem que começar a buscar a solução sistemática, na verdade. A gente não consegue resolver o problema só discutindo segurança pública. É por isso que não adianta o ministro do STF, com somente o governador, querer encontrar uma solução. A solução tem que ser diante de especialistas da área de segurança pública, como qualquer política pública. Você que está em casa tem que tomar muito cuidado com essa polarização, com essa politização de determinados temas que são relacionados à política pública. Uma boa política pública tem que ser baseada sempre em dados e evidências. O resto cai no achismo. Foi o que você falou, Fernando. A matéria do tabloide lá sensacionalista que determinou, a partir de agora, para o mundo inteiro, que a Polícia de São Paulo é a mais letal. Tá bom, mas com base em quê? Em que informação? Qual foi o estudo acadêmico científico? Quais dados, quais as evidências que demonstraram que a nossa polícia é assim? Se nem dentro de casa a gente tem esses dados, pelo contrário, as informações que nós temos é que a polícia da Bahia, por exemplo, é muito mais letal do que a polícia de São Paulo. Então, eu acredito que essa discussão ela tem que ser mais ampla, com múltiplos segmentos, vários atores, porque a segurança pública é um tema muito difícil de ser enfrentado e a polícia aqui de São Paulo, por intermédio do governador Tarcísio e do secretário Derrite, tem feito um trabalho brilhante. Bom, eu sou a favor da audiência de custódia porque o juiz analisa logo após ali a prisão em flagrante, ele tem a possibilidade de analisar se ele decreta a prisão preventiva ou se ele concede a liberdade provisória. No sistema anterior, o sujeito ficava preso às vezes 15, 20 dias e só no interrogatório que o juiz acabava soltando. Então, ali ele pode converter em prisão preventiva sem nenhum problema. O problema não está na audiência de custódia, está em quem manda soltar, quem é preso em flagrante, assaltando ou cometendo latrocínio. O coronel Sérgio Marques pediu a palavra, até porque o PP fez uma citação com relação ao comentário dele. Eu vou só ouvir mas ficou o direito de resposta. E eu quero ouvir aqui o nosso querido Rodolfo Maris, ele fica me atrapalhando. Deixa ele. Rodolfo Maris, eu gostaria de ouvir você, qual a sua avaliação? Você é a favor ou contra as câmeras corporais e se elas têm que ser usadas ininterruptamente ou não? Eu sou muito a favor das câmeras corporais, lembrando que eu mudei de ideia como Tarcísio, tá? Quando isso chegou em São Paulo, eu fui contra, porque eu achei que fosse de fato uma prerrogativa contra o policial militar. E o que está acontecendo é que nós estamos vendo que os policiais militares muitas vezes são salvos por essas câmeras corporais como prova da sociedade que muitas vezes o repele. Um policial, por exemplo, ao entrar numa comunidade aqui, é hostilizado pelos próprios moradores. Moradores, não são todos, tá? Não estou generalizando, mas é comum a gente ver vídeos por aí, no YouTube, em qualquer outros lugares, de policiais entrando numa favela, numa comunidade e sendo recebidos a pedradas. Nesse caso, essa câmera corporal serve de prova para o próprio policial. E Capês, não tem problema nenhum o Tarcísio ter mudado de ideia. A questão de ser ininterrupta é porque nos Estados Unidos, por exemplo, quando as câmeras são acionadas, os policiais lá pensam diferente. Será que os nossos policiais aqui esqueceriam de ligar as câmeras? Porque isso já aconteceu. Então, de uma maneira de preservar e até prevenir qualquer coisa contra os próprios policiais, eles agora decretaram que a gravação vai ser seguida, não vai ter mais nenhum tipo de interrupção. Então, eu acho isso viável para os próprios policiais. Eu fico pensando, por que só com a Polícia Militar do Estado de São Paulo? Essa é a questão. É isso que, assim, eu fico entediado até de ter que explicar. Por que não faz com as polícias de outro estado? O ministro vem aqui falar com o governador de São Paulo para câmeras corporais na Polícia de São Paulo, que eu acho a melhor polícia militar do país. De qualquer maneira, eu tenho uma notícia sobre escolas cívico-militares que eu quero falar. Mas o coronel Sérgio Marques se incomodou com uma fala do Felipe Monteiro. E eu quero botar o Felipe Monteiro nesse quadrado onde eu estou, porque ele agora vai ter que ouvir e vai ter que responder. Coronel Sérgio Marques, o que aconteceu? O que o senhor não gostou da crítica do Felipe Monteiro que vai assumir esse quadradinho aqui onde eu estou? Permeia-se na sociedade, parte da sociedade brasileira, uma certa normalidade em relação às drogas. Todo mundo sabe que o nome começa por droga. Droga faz mal à saúde.
Droga destrói famílias. Agora, não existe combate a drogas com aquele criminoso que está com uma arma, com um fuzil. Não adianta tentar levar flores para criminoso. Não existe isso. Isso é ficção científica. Isso é trajetória em Nárnia. Então, o trabalho efetivo das polícias no aspecto de droga é o combate. Também o trabalho investigativo em relação a seguir o dinheiro, perseguir o dinheiro, para qual local o dinheiro está sendo arrecadado, para qual local ele está indo. Mas o mais importante é o combate efetivo à droga. Droga faz mal. Isso que nós não podemos normalizar na nossa sociedade não, é para recreação. Tá, começa com a maconha para recreação. Já existem correntes aqui no Brasil tentando colocar também como recreação outras que não sejam maconha. Então já existe a ideia, até por uma analogia. Então é o grande problema que nós vivemos hoje. Combater ou não o tráfico de drogas? Felipe Monteiro. Não, essa ideia é tão ultrapassada que nem sei nem por onde começar a falar aqui. Primeiro que esse negócio de falar que a maconha é porta de entrada para outras drogas, não é verdade. Tem gente que já vai direto para cocaína, vai direto para o crack. Isso aí minha avó falava sem embasamento científico nenhum. E hoje em dia virou um lugar comum que realmente não serve para nada cientificamente. Outro ponto importante destacar aqui é a guerra às drogas é travada desde 1960. Se a política que vocês defendem, de fato, dá certo, por que não deu certo até agora? Por que os níveis de criminalidade estão crescendo cada vez mais? Por que o PCC está cada vez mais forte? Por que o Comando Vermelho está cada vez mais forte? Essa é a política que vocês defendem. Vocês defendem essa política da ostensividade, da criminalização de usuário, de achar que porrada o tempo inteiro resolve o problema de segurança pública das drogas no Brasil e no mundo. Não resolve. A prova está nos números. A prova está aí para quem quiser ver. O encarceramento do Brasil está cada vez maior. 70% da população encarcerada do Brasil é por conta da lei antidrogas. E, pasme, está aumentando cada vez mais. Ou seja, você prende uma CIUVP, uma Arcola, nasce mais traficante, mais líder de quadrilha. Ou seja, não é por aí que você enfrenta essa questão. E outro ponto também que eu acho importante, tem um estudo do Carl Hart, que é professor da Colômbia, que ele mostra que a quantidade de pessoas que tem problema com a droga e usa de forma criativa é muito baixo. É menos de 1%. Né? 99% não tem problema nenhum com a droga no mundo. Usa a droga de forma criativa e tem zero problema com as drogas. E drogas, é bom lembrar, não só faz coisa ruim, não. Drogas é remédio que compra na farmácia. Drogas é a cervejinha que faz parte da cultura do brasileiro, que sai do teu trabalho cansado, né? Depois de pegar 5 horas de ônibus para chegar na sua residência, você está na mesa de um barzinho com um amigo teu, toma um copinho de cervejinha e vai para casa dormir bem. Bom, então vamos parar com essas ideias comuns. Vamos parar com essas ideias comuns. Calma. Esse lugar comum e essas premissas falsas que não leva a lugar nenhum numa discussão séria que é a segurança pública no Brasil. Premissa falsa, segundo o que você está dizendo, né? Porque... Então vamos ouvir, vamos para a gente poder encerrar esse debate, porque o nosso Felipe Monteiro acha que a política de criminalização das drogas, ela não deu certo. De fato, o tráfico só cresce e nós temos perdido. Agora, qual é a outra alternativa? Imaginemos que liberasse as drogas. Já pensou, Felipe, sua filha? Papai, vou lá comprar cocaína na farmácia, papai. Não, você não pode, filha. Faz mal. Como faz mal se não é proibido, papai? Eu queria ouvir você, Rodolfo Maris. Só parênteses aqui. O maior lugar de venda de cocaína em São Paulo é na Faria Lima. Muito bem. E as pessoas estão ganhando bilhões de reais, estão tendo uma vida funcional com a tua família. Agora já está ofendendo a avenida de Farinha Lima agora. Por favor, eu queria ouvir você. Então, essa narrativa do Felipe não se sustenta porque ele coloca coisas ilusórias aqui, como se o governo até agora tivesse implementado uma política que não tinha dado certo. Não é assim que funciona. Ele colocou um dado aqui. Desde 1960 há um enfrentamento no combate às drogas, tá bom? Nós tivemos uma política de que forma lá? De que forma que foi a política? Nós tivemos a modernização. Parece que a gente só teve um governo de tipo B ou de tipo A que não deu certo. É negativo. Quando ele fala que a maconha não é a porta de entrada para outras drogas, o número dele é irreal e não se sustenta. Porque basta fazer uma pesquisa na periferia, não estou falando aqui, tá?
onde as pessoas comem caviar não e fumam seu cigarrinho. Eu tô falando da Dona Maria, que tem um filho adicto, que começou pela maconha. Eu estou falando disso. É esse conhecimento tácito e empírico que tem que ser feito com essas pessoas que sofrem. Nós não podemos... Se você pegar o dado empírico, você vai ver que essa balela falar que a maconha começa... A droga que mais... Eu não te interrompi. A droga que mais vicia é o álcool legalizado. Mas eu estou tentando falar também. Eu estou tentando falar e você não deixou eu falar. Eu deixei você falar tudo o que você quis. Então, por favor, Rodolfo Maris, completa para a gente poder... Rodolfo Maris, conclua seu raciocínio. A gente está tentando falar aqui de uma coisa, está falando de uma droga que hoje que é ilícita, que é a maconha. Aí ele vem com cigarro e ele vem com álcool. Eu não vou entrar nessa seara, porque é um combate muito diferente. Eu, como cristão, eu também acho que a droga, a bebida é uma porta de entrada para tudo. Não só para outras drogas, mas para outras coisas também espirituais, já que está falando a verdade. A questão é, Felipe, você não pode pegar o que você acha como consenso e trazer aqui um pesquisador que não pesquisou o Brasil, um estudo lá de Harvard ou de outros lugares, para colocar no Brasil. O Brasil precisa de um estudo muito mais científico dentro das periferias onde as mães sofrem com seus filhos adictos. Muito bem. De qualquer maneira, está aí feito o debate. Se o tráfico tem que ser ou não, eu vou então me apegar à Constituição Federal, vai. Vamos, vou desempatar pela Constituição Federal. Está escrito aqui no artigo 5º, inciso 43, a lei vai considerar crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, está mandando reprimir a prática de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. Portanto, é vontade do Constituinte que o tráfico de drogas seja criminalizado e receba um combate efetivo. Assim falava Zaratustra, assim fala a Constituição.